Boa noite, pessoal. Sou Alisson, médico terapeuta. Estamos aqui mais uma vez, aqui no Instituto Manas Psique, Sociedade Cearense de Terapias Integrativas. Então vamos esperar mais um pouquinho. Hoje eu fiz um relatório aqui, coloquei algumas informações para acompanhar a nossa live de hoje, tá bom? Guardar mais um pouquinho para o pessoal acessar, o pessoal chegar também. Então o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino, né? Por que sagrado? Precisávamos falar sobre sagrado, masculino e sagrado feminino? A sociedade, ela não retrata o bem-estar, o equilíbrio do ser humano através dessas energias, né? Principalmente o mundo ocidental. O mundo ocidental, ele trabalha muito com a questão de metas, de objetivos que devem ser cumpridos. E isso gera na sociedade um desequilíbrio emocional. E o que é isso? O que é essa energia? O que é esse padrão que o mundo ocidental vivencia e pratica no dia a dia, principalmente no mundo corporativo? São energias. Essas energias, elas existem no homem. E Jung retratou isso muito bem, quando ele falava sobre a energia feminina, manifestada na psique, através da ânima, e a energia masculina, manifestada na psique, através do ânimos, né? A tradicional medicina chinesa, ela falava sobre o dual, o yin e o yang, que representa da mesma forma padrões de energia que estão presentes em todo o ser humano. Alguns manifestam essa energia de forma diferente. Então nós vamos falar sobre isso hoje, sagrado masculino e sagrado feminino, né? Primeiro eu vou falar sobre o Instituto Manas Psique. O Instituto Manas Psique, ele trabalha com terapias que visam despertar no indivíduo a consciência de forma íntegra, onde ele vai exercer isso no papel individual e no coletivo, com o propósito de ajudar, de auxiliar cada um no seu processo do caminhar, no seu processo evolutivo, tá? Fui eu quem fundei o Instituto Manas Psique aqui em Fortaleza, né? Por que eu fundei o Instituto Manas Psique? Porque no decorrer da minha profissão, no decorrer dos meus estudos, eu percebi que a medicina tradicional, ela não supria as minhas necessidades dos meus clientes, dos meus pacientes. E eu já havia percebido isso durante a minha trajetória de estudos, de vivências, a importância e a necessidade de se tratar o indivíduo de forma íntegra, não só na parte física, mas na parte espiritual, emocional, como foi retratado na live anterior através dos corpos sutis, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre essas energias do masculino e do feminino, né? Eu coloquei aqui atrás um slide, né, que eu vou passar para vocês acompanharem, tá? Então aqui é sobre o masculino e o feminino. Como buscamos essa potencialidade do masculino e do feminino, do sagrado feminino, do sagrado masculino? Nós devemos pensar em duas energias, né, como foi colocado. São energias psíquicas, que é bem diferente de sexualidade e gênero, né? Essas energias, elas manifestam a propriedade individual de cada um. Como é isso, Alisson? Explica para mim, Alisson, como é que é isso? O Alisson, por exemplo, o Alisson quando ele vai apresentar a live para vocês, o Alisson quando vai trabalhar, quando ele se arruma para trabalhar, quando nós temos a ação de fazer algo na nossa vida, de criarmos algo na nossa vida, para concretizarmos algo na nossa vida, nós estamos trabalhando com a energia yang, que é a energia masculina, né? Quando o Alisson se prepara para uma ação, para verbalizar, para uma ação acontecer, ele tem energia masculina, que é o yang, né? Para concretizar tudo que eu quero na minha vida. Mas ao mesmo tempo, o Alisson tem energia yin. E isso está em todo ser, todo humano tem essas duas energias. Quando o Alisson ele
características. Metaforicamente, isso pode ser representado em um cérebro, né? Quando você tem no cérebro os dois hemisférios, o masculino e o feminino, né? Onde tem um lado direito e o lado esquerdo, onde o lado feminino, que é representado por um lado, né? Pelo lado emocional, né? Ele está representando essa questão do acolhimento, né? Da empatia, da criação, do passional, do não verbal, né? Que acolhe, que traz um bem-estar, que traz um acolhimento, uma introspecção ao indivíduo. Isso é só metafórico, gente. Não significa que o cérebro funciona dessa forma, não. E o lado masculino, que ele representa aquele lado mais racional, né? O determinado, o linear, o lógico, da linguagem, da escrita verbal, né? E também temos as referências que podemos mostrar, né? Que são as forças que integram o ser humano, né? Independente do sexo. Então, quando nós observamos uma pessoa, nós observamos como é que ela se manifesta. Existem pessoas que têm uma energia mais dócil, uma energia mais acolhedora. Isso mostra que a manifestação das energias dessa pessoa, elas estão mais ligadas à energia feminina. E isso não está nada relacionado com machismo, com masculinidade, com feminilidade, com feminismo, nada disso. As pessoas confundem muitas das vezes que o movimento masculino, que o movimento feminino está relacionado a essas energias. Feminista não está relacionado com isso. Quando você toma uma ação de um protesto, de fazer um protesto em via pública, né, em que você desempenha essa ação para expor algo, isso é uma ação masculina, é uma energia do Yang. Quando você acolhe isso, recebe isso e faz através de um processo de introspecção, você está manifestando naquele momento uma energia Yin, que é a energia feminina. Então, para uma pessoa entrar num padrão de equilíbrio, ela tem que saber reconhecer nela quais são esses padrões feminino e masculino e como que isso atua na vida dela. É muito comum, dependendo das profissões, as pessoas terem que atuar, terem que utilizar mais energia masculina, que é esse padrão do masculino, para conseguir estabelecer um trabalho que visa esse tipo de energia. Pessoas que trabalham em área de futebol, pessoas que trabalham em área de corporativismo, são energias em que tanto a mulher, na forma biológica, quanto o homem na forma biológica, eles têm que ter uma ação mais yang, para concretizar aquela profissão, para realizar tudo que tem que ser feito naquela profissão. Em um trabalho em que se necessita de uma atenção, de um cuidado da questão da humanidade, do emocional, uma pessoa que tem muito exacerbada essa questão do masculino, da energia yang, e isso não traz benefícios para a pessoa, isso atrapalha, né? Por isso que a pessoa ela tem que ter essa consciência que é adquirida através das terapias, através das vivências, né? Então, o que acontece quando nós estamos muito numa energia feminina ou muito em energia masculina? Gera um desequilíbrio. Uma pessoa que ela é muito introspectiva, que ela se priva do que deve ser realizado, que é importante na vida dela, que ela coloca em segundo plano as suas próprias vivências, seus próprios desejos, é uma pessoa que tem muita energia feminina, muita energia do yin. Por isso que demais feminino ou demais masculino, isso atrapalha o processo da pessoa, das suas formas de realizações, de concretizações, tanto no processo de realizar, quanto no processo de introspecção, de entendimento. Então, quando nós trabalhamos, nós devemos observar tudo isso. E quando nós agimos no dia a dia com as pessoas, seja em casa, com os familiares, no trabalho, profissionalmente, você tem que ter atenção, você deve ter percepção e sensibilidade para entender. Tudo no universo funciona numa forma de expansão e contração. Se nós formos colocar isso para as energias masculinas e femininas, acontece mais ou menos dessa mesma forma. Então, quando o Ares está dialogando e você do outro lado está me escutando, o Ares está promovendo uma ação de expansão. E você do outro lado que está como ouvinte, você está agindo de uma forma de contração, você está recebendo a informação. Então, quando duas pessoas conversam, existe esse movimento de expansão e contração. E tudo no universo funciona dessa forma. É um processo de expansão e contração. Enquanto um dá a informação, promove a ação que necessita dessa energia no ser humano, no ser
individualizado da masculinidade, dessa energia do yang, não de machismo. Isso não está relacionado a sexo, está relacionado à energia que a pessoa desenvolve para concretizar e realizar todas as funções da sua vida. Tá? E quando a pessoa está do outro lado e ela recebe essa informação, ela deve estar atenta a isso que vem até ela, nesse processo de contração. Só que nesse processo de contração, a pessoa ela deve estar familiarizada, em sintonia com a sua energia yin. Porque se ela não estiver no processo de receptividade através da energia yin, ela não conseguirá entender qual que é a informação que vem até ela. Então você trabalhar com essa energia do sagrado masculino, do sagrado feminino, requer percepção, sensibilidade para você entender o que vem até você, o que você faz de devolução. São todas as pessoas que têm essa consciência? Não. Eu mesmo não tinha essa consciência. Com o tempo eu fui aprendendo. Devemos praticar e estudar sobre isso. E claro, eu aprendo isso tudo com os meus clientes, com os meus pacientes. Quando eu atendo um cliente no consultório, um paciente no consultório, o médico ele tem que ter ouvidos, mais ouvidos do que falar. Muitas das vezes, quando nós só escutamos, isso eu aprendi muito na semiologia, quando nós estudamos medicina. O que é semiologia? É o estudo que você faz do paciente quando ele chega até você, tem uma história que ele vai passar para você sobre o que está acontecendo relacionado à patologia que se apresenta naquele momento. Então, quando o médico ele está no processo de introspecção, no processo de recepção, no processo de contração, isso tudo relacionado com a energia do feminino, o médico ele tem um êxito, uma vitória muito grande, uma concretização em média de 90% de possibilidade de acertar esse diagnóstico só naquele momento. Por isso que a maioria das pessoas elas têm dificuldade de entender o que o outro quer dizer. Para você compreender o que o outro diz a você, você precisa primeiro entender como funciona você. Se você tem dificuldade em saber ouvir, em saber entender e acolher o outro, isso é uma forma que você entende sobre como deve agir na vida e como você deve atuar. Isso é errado? Não. Cada ser humano ele tem uma função. Cada um vem até aqui com uma função. Alguns têm mais dom, têm mais prática, têm mais consciência de como isso funciona. Outros não. E aquilo que você tem capacidade de fazer, que você tem facilidade de fazer, que você já tem aquele dom para fazer, você deve exercer isso de forma tranquila, de forma, como foi colocado, de forma normal, de forma natural. Não é? Enquanto você tem essa dificuldade, isso é um alerta que a sua alma traz a você, que quando você tem essa dificuldade, você pode aprender sobre isso através do meio que você convive, através das pessoas, do meio ambiente, que vai trocando informações com você. Não é? Quando nós, por exemplo, quando nós atendemos um paciente que ele vem com um anseio, né, que ele não entende o que está acontecendo com ele, que ele está muito na dor, ele expressa essa dor que é física, mas quando o médico pergunta para ele de onde vem essa dor, na maioria das vezes ele não consegue expressar. Por que ele não consegue expressar? Porque o raciocínio dele não está focalizado no emocional, no mental, está focalizado no ponto final, que é o corpo físico. Neste momento, cabe ao terapeuta, ao médico que está atendendo, entrar em um processo para captar o que ele quer transmitir. Lógico que naquele primeiro momento você não consegue acessar, mostrar para aquele cliente, para aquele paciente, de onde vem essa dor, seja ela física ou emocional. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar dessa dor física, aliviar esse sofrimento, para depois atingir essa meta que é, junto com o seu paciente, junto com o seu cliente, conduzi-lo de uma forma harmônica, de uma forma amorosa, até onde ele vai conseguir entender o que levou àquela patologia, aquele desequilíbrio do corpo físico. Não são todos que têm essa capacidade, não. E é para todo mundo entender? Não. Entende quem tem consciência, quem consegue entender isso de forma tranquila, que não cause nenhum trauma, nenhuma sequela, né, no seu campo emocional. Né? Vamos falar sobre um pouquinho do padrão da sociedade tradicional. Com essa pandemia que está acontecendo, é muito comum as pessoas terem uma coisa que é o medo. Medo de quê? Medo da morte. E o que é o medo da morte? O medo da morte é um processo que a maioria das pessoas do mundo ocidental, principalmente, tem
Porque é um momento que você vai entrar em contato com algo que você se nega a vida inteira. Porque você sempre promove a vida, você sempre quer estar vivo. Mas e a morte? O que é a morte? A morte é quando você é convidado a olhar para dentro. Quando você acorda e olha no espelho pela manhã, qual a primeira coisa que você olha? A maioria das pessoas elas vão olhar o que é externo, como está o cabelo, como está o corpo físico, como está a barba, como está a maquiagem. Por quê? São pessoas que elas manifestam mais na energia da ação de olhar o que está externo e não o que está interno. Por quê? Está se preparando para fora. Olhar no fundo dos olhos é olhar no fundo da alma, é olhar para você. E é esse o desafio que nós temos todos os dias, observar. No mundo ocidental, ninguém quer olhar para dentro. Nós somos ensinados, não educados. Nós somos ensinados de forma errada que o importante é o que está externo. Consequentemente, as pessoas valorizam o que é energia yang, sem ter consciência do que é yang, sem ter consciência do que é essa energia masculina, que impera no mundo ocidental, no mundo corporativo, né? Então, quando as pessoas querem resultados, querem provas, querem que tudo que está no programa seja realizado da forma sistemática, sem pensar no humano, sem pensar no emocional. Por isso que nessa sociedade ocidental nós temos tantos quadros, tantas patologias relacionadas a estresse emocional. E temos patologias de depressão, de ansiedade, de burnout. Burnout é a patologia da moda, né? Porque sempre existiu isso. Mas as pessoas começaram a dar nomes com o tempo, né? Sempre existiram essas patologias, principalmente no mundo ocidental, em que a manifestação do Yang ela impera a todo momento, a tudo e a todos, não respeitando o individual como cada um funciona. Lembrando, como eu falei anteriormente, cada ser é essencial para todo o processo que acontece. Não somos especiais. Mas nessa luta, nessa prerrogativa em que se impera a energia masculina, as pessoas elas querem ser exaltadas, elas querem ser destacadas pelo que são. Isso não é acolhimento, isso não é energia feminina. Isso mostra um grande desequilíbrio, né? Uma frase que eu coloquei que eu acho muito importante falar, da Raquel de Queiroz, quando ela diz: não sou feminista, acho que a sociedade tem que crescer em conjunto, né? A associação mulher e homem é muito boa e acho um grande erro combater o homem. Mas o que significa isso? Isso mostra como que é. Quando você combate o que é do outro, você está combatendo o que é seu. Se você tem preconceito, se você tem rejeição contra a forma do outro ser, contra a forma feminina, contra a forma masculina, você, na verdade, você tem preconceito contra você mesmo. Porque o que você projeta no outro está dentro de você. Quando você tem preconceito, quando você não recebe, não é receptivo, não reconhece a importância do outro na forma que ele se apresenta, na verdade você está indo contra você. Você tem julgamento contra você. Isso eu já falei muitas vezes para os meus alunos. As pessoas que têm preconceito, que têm racismo, por que elas têm? É a sociedade que tem isso? A sociedade tem porque as pessoas que têm preconceito manifestam isso e transferem isso para o inconsciente coletivo. Então, o homossexual, quando ele se assume homossexual e quando ele aceita essa condição, que isso não é um defeito. Isso é uma característica da alma. Na verdade, não foi caracterizado a sociedade moderna, a sociedade da medicina, que eu falo que é uma sociedade desequilibrada, principalmente quando você rotula o outro por ser homossexual e não coloca o outro como sendo natural. Isso é um desequilíbrio. Quando você aprisiona todo mundo em uma clínica psiquiátrica e coloca eles como os desequilibrados, e os que estão fora, que são consideradas pessoas normais, essas pessoas que estão lá dentro não têm sentimentos, não têm alma, não podem ser cuidadas com amor, com compaixão. Então, quando você rotula o outro, você está, na verdade, rotulando a você mesmo. Você coloca como se o outro não fizesse parte do coletivo da humanidade. Isso não é amor, isso não é compaixão. Você não reconhece o outro como sendo importante, somente a você.
Então, quando você acolhe o outro em todas as manifestações que ele se apresenta a você, quando você não o aprisiona em uma clínica psiquiátrica, quando você acolhe e entende a dor da alma, a dor física, né? Que toda dor física é uma súplica da alma em desespero, porque aquela alma não tem a consciência, não tem maturidade emocional e espiritual para conseguir entender o que está passando por ele, aí você está numa energia, num padrão de julgamento, né? Julgar é uma coisa natural, os animais também julgam, de forma instinta, mas eles julgam instintivamente para manutenção da vida. Quando o animal ele corre perigo, ele instintivamente ele julga que está em risco de vida, então ele tem que se proteger, ou correr, ou fugir, ou atacar, né? Então, quando nós reconhecemos a importância do outro, e esse reconhecimento só acontece quando você tem amadurecido em você essa energia do feminino, quando você já sabe que isso é natural, quando você exercita isso no seu dia a dia, o acolhimento, a introspecção, o cuidar de você. Só que para você cuidar de você tem que ter uma coisa que chama-se amor, estima. Energia masculina ela não trabalha com estima. A energia masculina harmonizada, amadurecida, ela trabalha com essa estima porque ela reconhece que o feminino faz parte dela também, né? Então, o masculino, ele sempre é ruim? Não. Tudo é bom, tudo tem que ser feito da forma equilibrada, de forma dosada, né? Mas a sociedade atual, principalmente a sociedade ocidental, ela prega que devemos ter resultados, né? Em detrimento sempre de quê? De realizações, de provas, de conquistas, né? Que visam lucro, né? E o que acontece quando a pessoa tem muito dessa energia yang? Processo de ansiedade, depressão, como eu coloquei, pânico, né? Então a busca do masculino, podemos dizer que a palavra do masculino representa o quê? A eficiência, a liderança, a pessoa que ela tem um masculino bem amadurecido, bem utilizado, que ela sabe utilizar esse masculino, ela tem um espírito de liderança, de eficiência, de proatividade, né? Isso é muito característico do Yang. Mas o líder nato, ele tem que saber exatamente quando deve utilizar essa energia Yang. Às vezes ele tem um subordinado, às vezes ele tem um empregado, às vezes ele tem um companheiro, às vezes tem um amigo, que ele não tem facilidade, que ele tem uma dificuldade de agir em relação aos seus próprios sentimentos. E um líder nato, ele com a sua energia Yin, ele consegue captar essa dificuldade do colega, do companheiro, do amigo, e consegue entender e ajudá-lo a despertar essa energia Yang, essa energia da ação. Lembrando que cada um tem a sua importância, né? Ironicamente, o que acontece? Essa energia Yang usada no mundo ocidental, o que ela faz? Ela promove que as pessoas tenham resultados. Até numa sessão de meditação, até numa sessão de yoga, quando o profissional ele exige que o cliente ele entre numa sintonia, que ele coloca uma música, ele faz esse relaxamento, que todo mundo entre nessa sintonia ao tempo que ele determina, isso não é energia feminina. Isso não é energia de acolhimento, isso é energia de ação. Ele está colocando um prazo, ele está colocando um tempo durante aquele processo meditativo e ele não está reconhecendo que cada um tem o seu tempo, que cada indivíduo funciona de uma forma. Então esse terapeuta, que ele não observa o tempo que cada ser tem, o tempo que cada indivíduo tem de acordo com a sua carga emocional, de acordo com a sua memória da alma, ele não está atuando de forma íntegra, esse terapeuta. Ele não está reconhecendo que o outro também é um ser que tem consciência e que requer um tempo durante aquele processo meditativo. Então, quando você delimita um tempo de meditação, quando você direciona uma turma no processo contemplativo, você tem que observar que cada um tem o seu tempo. E deixe que cada um vai fluir na sua forma, né? E cada um vai ter a percepção que é necessária para cada um. Entendendo dessa forma o tempo de cada um, o que ele vai aprender, e nem sempre ele assimila tudo. Quando então, temos uma sessão de relaxamento, de meditação, de respiração, que o terapeuta ele guia através de imagens, ele conta na montanha, no riacho, a pessoa vai acompanhar. Nem sempre as pessoas vão acompanhar por aquilo que é direcionado, eles vão acompanhar pelo que cada memória da alma da pessoa consegue identificar e manifestar naquele momento, né? Então, o masculino, quando nós trabalhamos com esse masculino, nós devemos observar que
deve ter uma ação que está relacionada com o feminino, porque ele sozinho é como se nós tornássemos máquinas, né? E não temos esse sentimento, esse emocional para captar, né? Porque fica sistematizado essa questão do masculino, né? Aí falta a questão do feminino. Então, você cuidar do que você sente, você observar os sentimentos que passam por você, é você trabalhar o feminino ao mesmo tempo, integrando com o seu masculino. Como nós podemos fazer isso? Existem técnicas que você trabalha para o resgate. O que é o resgate? É o reconhecimento que nós temos dentro de nós. É o sentir. Trabalhos de xamanismo, observar o que acontece ao seu redor, o que as pessoas manifestam ao seu redor. É o nascer do sol, é a lua, é contemplar a natureza. O ser masculino, a energia yang da masculinidade, ele é representada na natureza através do sol. Deus, sol. O que ele fala? Todas as crenças, todos os estudos que mostram, evidenciam a influência do sol nessa energia masculina. Como é isso? No inverno, por exemplo. No inverno ele é representado pelo arquétipo da morte e renascimento. Na primavera, essa energia masculina através do sol, ele é representado através do arquétipo da criança interior, né? Com as mudanças, com os crescimentos, com o desabrochar. Isso é a influência da energia masculina através da influência solar, né? No verão, nós temos o arquétipo do grande pai, né? O que é esse arquétipo do grande pai, do guerreiro? É onde é manifestado a máxima energia, o poder individual do ser. E isso não é só no ser masculino biológico, no ser feminino biológico também, quando tem essa energia do yang manifestada, né? E o outono é o arquétipo do ancião, do mago, do sábio, né? Onde tem o recolhimento, a intuição. Isso é manifestado no yang, na energia masculina, através do sol, que é influenciado através do sol. Então, quando as pessoas elas ficam muito influenciadas pelo mundo ocidental, da capital, das grandes cidades, esquecem da natureza, de onde você tem um momento de introspecção, de acolhimento, você esquece de tudo isso, dos ciclos que são importantes, que a própria natureza nos mostra, através do sol, através das luas. O sagrado feminino ele é muito influenciado pela lua, pelas estações da lua, né? Então, no feminino, a estação da lua cheia, ela representa o arquétipo da mãe, né? Onde é o momento do auge do corpo feminino, né? Em que a sexualidade e a fertilidade estão em alta, né? Ambos deixam as mulheres cheias de energia, e isso é representado através da lua cheia, né? Onde você trabalha com essa questão do arquétipo do feminino. Nós temos também a lua minguante. O que está passando aqui para mostrar para você sobre as luas que nós trabalhamos nela? Através da manifestação do feminino. Depois eu vou voltar nessa imagem aqui para falar para vocês sobre essa imagem de Jesus. Então aí tem a lua cheia, né? E agora nós temos a lua minguante. O que a lua minguante ela vai trabalhar? A lua minguante ela vai trabalhar com o arquétipo da alquimista, o arquétipo da curandeira. Como que é isso? É um convite a olhar para si mesmo, né? Ouvir o coração, né? Aproveitar essa fase de introspecção para conhecer e acalmar as angústias e o medo. Então isso mostra o quanto nós somos influenciados pelos astros, né? Voltando àquilo que nossos ancestrais faziam, né? A religião dos druidas, da Wicca, né? Ela trabalhava muito com o sagrado feminino. Isso foi esquecido. Como que isso foi esquecido? Quando as religiões começaram a manipular, principalmente o catolicismo. Quando ele extinguiu as religiões druidas, né? Que são as religiões ancestrais, né? Que manifestavam muito forte o sagrado feminino, né? A lua nova. A lua nova ela representa o arquétipo da sábia, da bruxa anciã, né? Onde é justamente o momento em que você ganha força para curar aqueles medos, os medos, as angústias que podem surgir na fase anterior. E nós temos a lua crescente, que é o arquétipo da princesa, da donzela, onde o seu corpo está se preparando para brilhar com toda a intensidade novamente, né? Neste momento, as ideias elas vêm à tona, surgindo para colocar em prática na próxima fase,
né? Essas são as fases que nós temos, tanto do feminino quanto do masculino. Vou falar um pouquinho sobre o masculino energeticamente, o corpo do masculino, como foi colocado, regido pelo Sol, e o feminino pela Lua. Vamos ver mais um. A imagem que eu ia colocar para vocês, que eu vou colocar agora. Essa imagem aqui. Por que eu coloco essa imagem aqui? Essa representação aqui atrás é de Jesus. Quando eu coloco essa imagem para manifestar, para colocar o que para vocês? Sobre como funciona a consciência, a visão de cada um. Essa imagem ela é dual. Ela ao mesmo tempo ela é masculina e ao mesmo tempo ela é feminina. Ela representa como cada pessoa tem que se manifestar, como cada pessoa tem que ter a consciência para se tornar íntegra, em equilíbrio. Então essa visão que nós temos de Jesus poderia ser de outra pessoa, mas eu coloquei essa imagem de propósito, para representar essa energia da ação, da realização, mas ao mesmo tempo de forma íntegra, consciente, sábia, serena, como essa imagem foi colocada, né? Esse processo que a Terra está passando, que é a alteração dos padrões, é justamente por causa disso. Quando nós entramos nesse processo de quarentena, que nunca aconteceu na Terra dessa forma, ele é importante para quê? Para cada um procurar entender o que é o seu feminino, o que é a questão da integração. Por isso que as pessoas estão com tanta dificuldade, principalmente no mundo ocidental. Por quê? As pessoas não estavam acostumadas a olhar para dentro, para vivenciar um processo introspectivo. E quando nós estamos nesse processo de quarentena, fica difícil, as pessoas não estão conseguindo suportar por causa disso. Porque está aflorando sentimentos, frustrações, medos que as pessoas não aceitavam ou não tinham maturidade, não estavam preparadas para trabalhar. E está sendo muito importante o trabalho das equipes, tanto médicas, terapêuticas, psicólogos, canalistas, neste momento. Porque as pessoas estão sendo convidadas a entender como funciona cada um. O indivíduo de cada um, o pessoal, o emocional de cada um. Então, quando nós nos permitimos olharmos para nós mesmos e cuidarmos disso que nos aflige, das dores, da alma, do emocional, do corpo físico, nós estamos nesse momento de introspecção, de conexão com a nossa ânima, com o nosso feminino, com o nosso sagrado feminino. E como nós podemos vivenciar isso de forma mais tranquila? Manifestando principalmente o feminino. Quando você aceita o feminino, quando você reconhece a importância que você tem, isso se faz através do amor. Quando você tem uma estima, quando você tem um amor próprio, quando você reconhece a importância que você tem, você está manifestando o seu feminino, a sua energia do sagrado feminino. Quando você se apresenta, quando você quer modificar o seu físico, através de... Você pode se enfeitar, você pode se maquiar, você pode colocar adorno, você pode trocar de roupa, você vai alimentar, você vai melhorar. Não seria como melhorar, seria colocar em uma forma que você aceite melhor. Mas por que nós fazemos isso? É fácil nós olharmos para o corpo que nós temos, que isso modifica no decorrer do tempo, vivendo em um mundo que prega a perfeição, o corpo perfeito, e aceitarmos isso de forma tranquila? Não é fácil. É um processo que você tem que entender através de você mesmo e não de fora. Quando a pessoa ela vai se pautar na sua felicidade, buscando a referência no externo, ela nunca será feliz. Ela buscará sempre a felicidade fora dela. Por isso que nós temos tantas pessoas que precisam de ajuda psiquiátrica, terapêutica. Porque muitos profissionais, assim como muitas pessoas, confundem. Porque continuam buscando a importância no externo e não no interno. E toda resposta que nós precisamos está manifestado dentro de nós. De fora nós temos ajuda, sim. Profissionais, eles estudam para isso. Mas devemos ter a consciência, todos os profissionais,
da importância do reconhecimento que somos energia. Então, temos padrões. E temos pensamentos, consciências que manifestam através de nós, através do coletivo e através do individual. E quando o profissional ele percebe a importância de se cuidar de cada um, devolvendo a ele, despertando nele a questão do amor próprio, o quanto ele é importante, sem ter que se modificar para satisfazer um estereótipo, um padrão criado, essa pessoa passa a ser importante e essencial, e não especial. A sociedade ela cria um padrão para você ser especial, ou seja, a sociedade não coloca você sendo como uma pessoa importante. Você tem que se modificar para ser especial. E essa modificação ela vai influenciar e alterar a psique, o emocional dessa pessoa. Mas isso acontece com todo mundo? Não. Isso vai acontecer com as pessoas que têm uma dificuldade que muitas vezes não é só de uma vida, de uma criação atual. Isso são dificuldades que a própria alma carrega no decorrer das vivências que essa alma vivenciou. E essa dificuldade, se não for bem cuidada pela família, pela própria pessoa e por quem convive com ele, pelos profissionais, isso atrapalha o processo da pessoa. Algumas pessoas já têm isso mais tranquilo. Algumas pessoas elas sabem da importância dela, já nascem com essa consciência, né? Principalmente essas crianças atuais. E elas não permitem essa modificação. Elas já vêm decididas do que elas querem fazer. É como se fosse um download atualizado. Quando você compra um computador novo, o software, a programação dele, a funcionalidade dele é bem diferente de um computador que você tinha antigamente, de um tablet, de um celular. Tudo modifica. Da mesma forma, os padrões humanos. As novas gerações elas têm uma facilidade de entender a função delas. E isso não influencia nas decisões que essa alma tem. Então, as pessoas que estão sendo convidadas a modificar e olhar para dentro nesse processo de introspecção da quarentena, elas estão sendo convidadas a refletir sobre o quanto elas são importantes, o quanto elas têm que cuidar delas, e não seguir padrões que não observam, que não visualizam a importância delas, que visualizam padrões que visam apenas lucro, né? Que visam apenas interesses pessoais. Então o planeta, para ele ter mais harmonia, para nós conseguirmos chegar num ponto em que teremos mais equilíbrio da Terra, de toda a humanidade, cada um tem que despertar em si essa consciência de tudo que vivencia dentro dele. Quando eu falei sobre as criaturas, essas criaturas elas são influenciadas também, elas são importantes para você utilizar. Assim como tem essa energia do masculino e do feminino, energia yin e energia yang, né? Só que isso só consegue promover um bem-estar para a pessoa se a pessoa tiver a consciência e a necessidade de se cuidar. A cura não vem de fora, a cura vem de dentro. A pessoa ela tem que saber cuidar dela mesma, ela tem que saber a importância que é ela para ela mesma. Não é o externo que vai lhe curar. O externo pode lhe dar uma informação. A natureza, o universo, ele te dá sinais. Mas se você não olhar para você, você não vai saber qual a melhor forma de se curar, de se harmonizar. Toda a resposta está dentro de você. Então, quando você está em equilíbrio, quando você está em sintonia, você observa o que está ao seu redor, você sabe exatamente qual que é o alimento que é importante para você, qual que é a terapia que é importante para você. Então, quando nós temos o exercício do livre-arbítrio, nós fazemos a opção de escolha, nós devemos fazer essa escolha pautada no que nós sentimos, no que nós sentimos que é importante para nós, né? Então, como que nós podemos trabalhar a energia do masculino e do feminino para despertar em cada um? Existem exercícios para o feminino, tanto na manifestação biológica do masculino quanto na manifestação biológica do feminino. O que é importante é trabalhar a criatividade, né? É muito comum em processos de criação, seja trabalhos com pintura, com dança, com esculturas, você despertar no indivíduo esse processo da criação da feminilidade, da introspecção.
Isso é uma das formas de fazer a pessoa acessar a sua consciência individual através dessa energia do feminino, que é o yin, né? Já na energia do masculino, você pode trabalhar através de técnicas de jogos, de táticas, né? Mas sempre pautado no coletivo. Quando você desenvolve trabalhos, jogos que não visam a vitória, mas visam um trabalho de equipe onde todos ganham ao mesmo tempo, isso é um trabalho de energia yang, de energia masculina, em harmonia com a energia feminina, né? Então, jogos que visam a vitória de um, brincadeiras que visam a vitória de um, são brincadeiras que estão pautadas na energia pura yang, na energia pura masculina. Jogos que visam a melhora de todos, o bem-estar de todos, são energias que são pautadas conscientemente, né, em integração com a energia feminina. Durante a atividade, seja ela qual for, atividade esportiva, atividade de jogos, se você trabalha as duas questões, tanto de ação quanto do coletivo, de introspecção, do cuidar, você está em integridade com a energia masculina e feminina. Vamos lá. Neste momento de isolamento, parece que estamos focando na energia feminina de cuidar. Sim, aqui a Roberta Gabini ela colocou, neste momento de isolamento, parece que estamos focando na energia feminina do cuidar. Sim, é o processo que todos nós estamos passando. E o cuidar de nós e dos outros. Então está sendo um exercício muito grande, né? E muitas das vezes não é fácil. Porque nos encontramos numa situação que não estávamos acostumados a fazer, que é cuidar. Então quando nós delegamos a cuidar do outro, muitas das vezes nós esquecemos de nós. E quando nós sabemos cuidar de nós mesmos, de forma harmônica, equilibrada, com acolhimento, você sabe transmitir e exercer isso com o outro, né? Sim, a Gabino colocou aqui que é nesse carro, Roberta Gabino, né? Muita falta de desafios profissionais e concretizar projetos. Sim, mas aí o que acontece? Foi aquilo que eu expliquei. Quando um profissional ele chega para o outro com um projeto e esse projeto não é bem recebido pelo outro, na verdade o outro ele tem uma dificuldade imensa em exercitar, em manifestar o próprio feminino. Então quando ele recebe a informação de um outro profissional e ele já pré-julga essa informação que vem até ele, na verdade ele não se permite nem o próprio feminino, nem ele receber informações que vêm do externo para ajudar ele, né? É muito comum isso no mercado corporativo, né? Um profissional que acha que a ideia do outro não é importante, somente a ideia dele. Ele, na verdade, ele está agindo puramente em energia masculina. Ele não está agindo em energia feminina. Porque se ele mesmo tem dificuldade de receber as informações que vêm de fora, significa que para ele o feminino não é importante. Só que todos fazem isso de forma inconsciente. A maioria das pessoas não tem essa consciência do feminino e do masculino, né? Já foi, vamos ver aqui. Bom, pessoal, se quiserem perguntar, podem perguntar, tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. A presença de um tipo de energia mais forte que a outra interfere na sexualidade da pessoa? Sim, mas vai depender de como essa pessoa ela interage com essa energia, né? A sexualidade está muito relacionada com a questão do amor próprio, tá? Então, quando a pessoa ela tem dificuldade, principalmente na sociedade que castra, sociedade machista, né, que a energia é muito yang, ela não permite da própria mulher a manifestação, a energia da sexualidade. O autoconhecimento, né? Isso, consequentemente, gera nessa criança, nessa mulher, um preconceito, uma castração da própria sexualidade, do amor próprio, que é a manifestação através do conhecimento. A sexualidade, quando ela é feita de forma natural, na própria consciência do ser, isso gera uma
libertação, uma promoção desse indivíduo na própria consciência, no próprio contato com o feminino. Isso, consequentemente, futuramente, isso será beneficiado por essa sensibilidade, por essa conexão que ela tem, ao acolher, ao reconhecer e manifestar essa sexualidade de forma íntegra e natural. Né? O desequilíbrio dessas energias pode acarretar doenças físicas? Pode. Não só no corpo físico, mas no campo emocional, no mental também. Né? As pessoas preconceituosas têm algum problema no equilíbrio da energia do masculino e do feminino? O preconceito ele pode vir de várias formas. Pode vir na questão das energias, da sexualidade, mas pode vir de outras formas também. Mas é muito comum as pessoas que têm dificuldade na questão da sexualidade, elas terem uma dificuldade nas próprias energias dela, do feminino e do masculino, de como ela recebe isso, como ela reconhece isso nela. Um homem que é extremamente machista, ele tem uma dificuldade tremenda de reconhecer o próprio feminino nele. Mas eles, muitas das vezes, ele percebe, ele se atrai pelo feminino, uma forma muito feminista, isso tanto em uma mulher quanto em um transgênero. Por quê? Porque na verdade ele tem dificuldade de reconhecer nele. Mas ele aceita no do outro e busca no do outro uma coisa para tentar satisfazer, alimentar, preencher o vazio que ele não reconhece, que não vê como sendo parte dele. Né? E da mesma forma, quando ele tem o preconceito, na verdade ele tem o preconceito contra uma parte dele, que é a energia do feminino. Por isso que eles têm muita dificuldade de expressar o emocional. Porque a questão do feminino não é trabalhada, não é amadurecido. Como age a energia masculina e feminina nos animais? Existe o campo de manifestação, né? Existe o inconsciente coletivo, existe a psicosfera terrestre. E essa psicosfera, que é onde estão os sentimentos, as emoções, elas influenciam não só os seres humanos, os animais também. Né? Então, dentro de uma casa, dentro de um ambiente que tem animais, eles são influenciados pelas energias também. Mas não da forma como o ser humano. Né? É de forma mais instintiva. Eles não têm a consciência. Nós, muitas das vezes, não temos a consciência. Mas nós identificamos essas criaturas, esses sentimentos que passam por nós. Né? Da Lídia aqui. Olá, Alisson. Quando o homem nega sua energia feminina, ele pode ter problemas em se relacionar amorosamente com mulher? Sim. Ele tem dificuldade de relacionar com mulher, sim. Como que você vai acolher uma mulher? Como você vai saber cuidar de uma mulher se você não consegue cuidar nem do seu próprio feminino, nem da sua própria energia de acolhimento, de reconhecer os sentimentos que tem em você? Então, um homem ele tem dificuldade de falar que é vaidoso. Então, o homem ele é vaidoso, todos somos vaidosos. Quando estamos no momento natural, quando estamos no processo de cuidar de amor próprio. Mas quando o homem ele se nega, ele não aceita que tem vaidade, ele nega o próprio feminino. Né? Então, o fato de você cuidar, de você se achar bonito, isso demostra que você tem uma facilidade, que você tem uma conexão maior com o seu feminino. O homem que reconhece o outro como bonito, ele tem facilidade com o feminino. Ele reconhece, nem sempre de forma consciente, que é importante isso para ele. Então, quando ele reconhece a beleza em um homem, ele reconhece através dessa energia que é o feminino, que é o acolhimento. Né? No trabalho, como visualizo em que momento estou usando energia masculina e em que momento estou usando energia feminina? Aí vai depender de como que você age, por exemplo. Quando você está no trabalho, que você vai apresentar alguma coisa, algum estudo, criar um projeto e apresentar, você está numa energia masculina. Mas ao mesmo tempo que você está apresentando, o que você tem que ter percepção? Se as pessoas estão entendendo o que você está falando. Se você vai lá e só apresenta e pronto, e você não interage com o que está sendo colocado, você não está perceptivo, captando o ambiente, porque quem capta, quem percebe o que está ao seu redor é a energia feminina, o yin. Quando você só manifesta, só apresenta este trabalho, só apresenta esta ideia e não interage, não isso está sendo absorvido pelo ambiente, você está na pura energia masculina. Mas quando você apresenta o trabalho, apresenta a ideia e você tem a percepção de como isso é captado, como isso volta para você,
Voltou. Então, repetindo. Então, quando aquela alma, ela vê o corpo feminino ou masculino e não reconhece aquilo como sendo ela, aí, na verdade, ela está tendo um problema, ela não está conseguindo reconhecer, porque quem projeta este corpo vem do mental superior. Mas as crenças limitantes do mental inferior, eles atrapalham esse reconhecimento. Porque ele não tem acesso, ele tem uma dificuldade de acessar esse projeto desse corpo físico. Porque quem projeta formato do corpo físico é o mental superior. Mas aí, se as crenças, os medos, as angústias, os sofrimentos do mental inferior influenciar demais, isso pode alterar isso. Mas aí, quando o transgênero tem o amor pelo que ele vivenciou, pelo que ele criou, ele cuida disso. Mas aí, cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar, né? E a outra pergunta é, a pessoa bissexual, ela teria mais facilidade com essas duas energias? Sim, a pessoa bissexual teria mais facilidade. Porque ela consegue manifestar e vivenciar as duas energias de forma tranquila, sem preconceito, sem julgamento, porque isso faz parte de todos nós, né? Agora, não significa que é o bissexual que ele está equilibrado. Não. É muito comum um homem heterossexual, nós não precisamos classificar como hetero, transgênero, bissexual. Tudo é sexual, tudo é energia. O que você tem que fazer é respeitar o que está em você e respeitar o que está no outro, né? E está tudo certo como está. Como a gente faz para controlar essas crenças limitantes? As crenças limitantes, a gente tem que trabalhar o seguinte. Você tem que observar da onde que vem isso. Existem as terapias que trabalham com isso. Se isso está no seu sistema familiar, se isso está no campo, na cultura, na sociedade que você vive. E quando você começa a identificar isso através de terapia, seja constelação, círculo da vida, terapia conectiva, seja barra de axis, existem várias terapias. Você vai começar a entender o que é seu e o que não é seu. E o que for seu, você utiliza. Você, se está atrapalhando, se chegou o momento que a sua consciência já te mostra, já está lhe mostrando que isso já está lhe trazendo um processo danoso que atrapalha o seu processo evolutivo, aí você já libera. Então a gente não tem que ficar carregando tudo, não. Vamos lá. Mais perguntinhas, gente? Já vamos finalizar, tá? Aqui dá assim, geralmente se justifica sempre dizendo por que não consegue fazer tal coisa. Geralmente as pessoas que têm essa dificuldade de realização, elas têm a dificuldade da manifestação da energia masculina, né? São pessoas que são mais introspectivas. E aquilo que eu falei, quando a pessoa é muita energia masculina, muita energia yang, ou muito feminino, muito yin, isso gera um desequilíbrio. Tudo tem que ser de forma equilibrada. Então a pessoa que ela é muito introspectiva, muito fechada, muito na dela, ela tem uma dificuldade de autorrealização, né? Assim como pessoas que elas são muito extrovertidas de ação, elas têm muita dificuldade de se escutar e de escutar o outro, né? E muitas das vezes as pessoas que são muito introvertidas, o que acontece na verdade? Essas pessoas que elas brincam muito, o tempo inteiro brincam, que são muito introvertidas, são pessoas que têm uma dificuldade, não todas, mas é muito comum pessoas que são assim, elas têm uma dificuldade tremenda de manifestar dores, sentimentos que ficam guardados através de traumas vivenciados, tá? Nesta vida ou em outras vidas. Vamos lá, você acha que a forma como somos educados, onde muitas coisas não podem, são feias, preocupados com o que os outros vão dizer, interfere no equilíbrio dessas energias? Isso é uma crença limitante? Sim, isso é uma crença limitante, isso interfere. Mas interfere na pessoa que ela não tem a percepção ou que ela permite que o externo manipule. Quando você dá o seu poder ao outro, você consequentemente permite que o outro lhe guie. Então somos todos responsáveis. Tudo que acontece conosco, comigo, com você, nós somos os únicos responsáveis. Ninguém é responsável pelo que acontece com a gente. Se você depositou no outro o seu poder, você é quem delegou isso ao outro. Você que é responsável. Não é o outro que é responsável pelo que acontece com você, porque você delegou esse poder seu ao outro, né? Bom, pessoal, é isso só. Isso tudo. Muitas dúvidas virão. Vou responder depois, tá? E falar mais na próxima semana.
tá? Beijão para vocês, fiquem na paz e até a próxima.